E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu estou dando início a uma série muito legal, onde eu vou falar para vocês colorações que vocês podem usar para atingir o tom de famosas, influencers, personagens, atrizes, enfim. Fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês gostaram da ideia, se vocês gostariam que eu realmente trouxesse esse tipo de vídeo para o canal. E a resposta foi muito positiva, vou até deixar o resultado da enquete aqui para vocês. E eu recebi muitas respostas nessa caixinha, tô imensamente feliz. Só com essa caixinha eu já consigo fazer uns 3 vídeos, mas assim, para que vocês entendam melhor, eu não vou falar sobre o ruivo de cada influenciadora famosa e tudo mais por vídeo. Eu vou pegar um vídeo e falar sobre vários, acho que fica mais fácil, né? Inclusive, já quero saber de vocês aqui do YouTube se vocês gostaram da ideia, me contem aqui nos comentários e também me contem o ruivo de qual pessoa você quer saber como atingir. Então, se você gostou da ideia dessa série, não se esqueça de me deixar o like, que me ajuda a identificar se realmente vocês estão curtindo, se é um conteúdo que agrada, enfim. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e de me seguir lá no meu Instagram, caso você queira fazer parte dessas enquetes, dessas caixinhas de perguntas, enfim. Então, bora lá entender como atingir o ruivo de cada uma dessas pessoas. Com certeza, em disparada, vocês mandaram muito o nome da Madelaine Petich. Ela faz aquela série Riverdale, eu conheço. Inclusive, o ruivo dela é natural, mas a gente consegue aí usar algumas misturinhas para atingir esse tom. Lembrando que a misturinha, as proporções e a OX vai depender exclusivamente da sua base, mas a gente consegue atingir esse tom com os produtos que eu vou citar para vocês. Você só tem que ir adaptando conforme a base do seu cabelo, beleza? Então bora lá, tô aqui acompanhando o Instagram dela, vou deixando as fotos aí para vocês, às quais eu estou me referindo, mas como vocês já sabem, toda e qualquer iluminação interfere muito em como o ruivo aparenta na foto, ele sendo natural ou não. Inclusive o dela às vezes fica meio loiro, às vezes fica doce de leite ou bem acobreado. Mas eu acredito que vocês estejam se referindo a esse tonzinho que geralmente aparece com mais frequência nas fotos dela, que é esse tom de ruivo doce de leite levemente cobre. Inclusive, eu acredito muito que o cabelo dela, pessoalmente, seja exatamente esse que a gente tá falando, porque se vocês repararem, em iluminações frias, o cabelo dela também fica bem frio, com bastante toque de dourado. Então, bora entender aí qual coloração você pode usar ou misturinha para atingir um tom semelhante na sua base. Como eu disse, a proporção e o X vai depender de como é a sua base atual, mas a 8.34 da Keone me lembra muito o tom dela, porque comparada com a 8.34 da Cadvel, ela tem mais cobre, sabe? Ela fica com aquele fundinho um pouco mais cobre. Então eu acho muito parecido, principalmente porque em iluminações frias a gente tem um pouco mais de dourado. Mas o tom dela também seria bem possível de alcançar com a 877, a 9.7 e a 8.1. A proporção também vai depender aí da sua base, mas seria menos da 877 para as outras. Se sua base já tem um pouquinho mais de cobre, aí você conseguiria sim atingir esse tom com a 8.34 da Cadvel. Mas a gente também tem a opção da 8.4 da Keone com a 9.1 em proporção de 1 para 1, geralmente. É muito relativo porque depende da base, mas eu usaria essa proporção no meu cabelo se eu quisesse atingir o tom dela. A próxima não poderia ser outra a não ser a Marina Rui Barbosa, né? Então bora lá, tô no Instagram dela aqui. E pelo que eu consegui ver pelas últimas fotos, em algumas delas o ruivo dela tá bem acobreadinho, mas na maioria, assim, 90%, o tom dela tá aquele ruivo bem clarinho e bem strawberry. Bem puxadinho pro loiro, em algumas parece realmente um loiro, né, um loiro médio aí, e não um ruivo, o que é super característico do Strawberry Blonde, aquele ruivo que a gente confunde com loiro. Mas bora lá falar então especificamente sobre esse tom. Acho que deu pra vocês perceberem que o ruivo dela tá tão dourado e tão clarinho que em algumas fotos ele até fica meio amareladinho, né, bem característico desse tom. E a gente consegue atingir assim tranquilamente com a 9.7 sozinha, como eu disse, depende da base. Se o seu fundo de clareamento for mais cobre, aí você teria que usar uma 9.7 com 9.1 ou 8.1, para ficar realmente aquele laranjinha dourado. Na Keone a gente também consegue usando a 9.1 com a 9.04. Na Cadvel a gente conseguiria usar tranquilamente a 8.34 em uma base bem clarinha com a X de 30, daria com certeza esse resultado, mas se a base não for tão clara, a gente consegue usar a 8.34 com a 9.1. Na Igor, a gente também conseguiria atingir esse tom com a 9.47. Eu vi que a TBH saiu de linha, mas se eu não me engano, eles trouxeram esse tom para a Igor Royal, né? Se foi isso mesmo, vocês conseguem tranquilamente usando
Essa coloração, ela é linda porque ela tem bege, né? Então deixa um ar diferente, fica um pouquinho mais chique do que a 9.7 sozinha. Então daria super certo pra atingir esse tom. Mas lembrando que é uma base bem clarinha, então você precisa estar com a sua base atual também clarinha, ou fazer um processo de clareamento e neutralização, caso esteja mais cobre, para atingir exatamente esse tom. E um detalhe, eu tô pegando fotos atuais dessas pessoas que vocês estão citando, eu não tenho como saber exatamente a qual tom vocês estão se referindo, porque mesmo sendo natural, algumas famosas tonalizam o cabelo para dar mais cor, mais vida, enfim, super normal. Vocês também me pediram para falar sobre o ruivo da Sage Sim, que eu não sei se fala assim, mas eu adoro o tom dela, gente, é muito natural. Inclusive em Strange Things, o cabelo dela tá bem doce de leitezinho, né? Mas aqui no Instagram a gente vê um pouquinho mais de cobre, então eu vou me basear nesse tom que a gente vê aqui no Instagram dela. O ruivo dela é bem clarinho, mas ele não chega a ficar meio loiro como o da Marina Rui Barbosa, ele tem um pouquinho mais de bege, ele é um pouco mais voltado pro doce de leite, né? É um ruivo que eu amo, gente, lindíssimo. Mas, como eu estou comentando aqui com vocês, ele não chega a ficar amarelo em pelo menos nenhuma iluminação que eu esteja vendo. Ele realmente vai puxar ali ou para aquele ruivo laranjinha, bem natural, ou para um ruivo doce de leite. Então é nesses tons que a gente vai se basear para pegar as indicações de coloração. Então a gente consegue atingir um tom bem semelhante na Cadivel com a 8.34, mas a base não pode estar tão clara e eu não indicaria usar com a X20 também. Como eu disse, tudo depende da sua base atual. Mas estou falando aqui na teoria sem levar em consideração isso, essa especificação de cada uma de vocês. Porque a 8.34 tem esse fundinho doce de leite, se a base for um pouquinho mais fechada, a gente consegue segurar um pouquinho mais do cobre e não deixar esse aspecto muito amarelado ou parecido com o Strawberry Blonde, porque dá pra perceber que a base dela é realmente uma 8, não chega a ser 9. Também dá aí pra fazer uma boa misturinha com a 8.34 e a 8.1. Na Kelne a mesma coisa, a gente consegue usar a 8.34 sozinha, ou com a 9.1 ou com a 8.1. Eu indicaria a 8.1 pra não clarear demais esse tom, sabe? Não deixar um fundo muito aberto, porque não parece que o ruivo dela é assim, né? Pelo menos não pelas fotos e não com as edições que a gente acabou de ver. Porém, se você quiser aquele ruivinho que em algumas fotos tá levemente mais laranjinha, dá pra usar tranquilamente a 8.34 com a 9.04, ficaria a coisa mais linda. Dá pra usar a 8.4 bem diluída mesmo na 8.1, por exemplo, também daria um tom bem semelhante. Na Igor a gente conseguiria atingir esse tom com a 9.47, mas a 8.46, por exemplo, que daria um fundinho mais quente para esse tom, não puxando tanto pro loiro, com a X20 também para não abrir demais. E talvez com uma pitadinha da 8.7, sabe? Sério, eu sou apaixonada por esse tom, gente, dá pra fazer com tanta opção de misturinha, mas não vou deixar assim tão aberto para não confundir vocês, beleza? Acredito que essas misturinhas seriam as mais certeiras. Uma de vocês me falou que queria saber o ruivo da Scarlett Johansson em Vingadores. Gente, eu não vou lembrar se lá tava mais vibrante ou não, mas quando pesquisa no Google tem várias opções. Tem um ruivo mais, né, natural, só que bem cobre também, mas a maioria que aparece pra mim é bem cobre. Então, bora lá focar nesse daqui, porque eu acredito que, né, a maioria vence, então acho que é esse tom mesmo a qual ela está se referindo. Se não for, a gente reformula, me conta aqui nos comentários que eu te falo outras opções. Mas pra esse ruivo bem cobre, né, um cobre bem intenso, você poderia usar a 8.4 sozinha, da Kelne, poderia usar a 744 sozinha, poderia usar a 877 da Igora sozinha, ou com a 8.1, mas bem mais da 877, tá? É só pra neutralizar e não ficar vermelho, ficar realmente um cobre intenso. Daria pra usar a 777 com a 8.1 também, ou a 8.55, lembrando que o cobre tem que sempre estar em maior quantidade pra gente conseguir um cobre intenso, né? Não neutralizar demais. Na Cadivel dá pra usar a 7.44 com a 8.11, por exemplo. Ai, gente, tem muitas opções pra deixar um cobre bem intenso, mas sem avermelhar, sabe? Mas acredito que essas são as mais coringas, assim. E principalmente a 877 da Igora pra esse tom incrível. Vocês também me pediram muito pra falar do ruivo dessa Caroline Priante. Eu realmente já vi coisas dela no Instagram, mas não acompanho. Acho o ruivo incrível. Olhando aqui, percebi que atualmente ela mudou um pouquinho o tom, né? Deixou um pouquinho mais vivo. Mas a maioria dos tons que você vê no perfil dela é realmente um tom de doce de leite levemente cobre, né? Muda em cada iluminação. Mas acredito que seja esse que vocês estão se referindo por ser um tom que ela ficou por muito tempo, né? Então eu vou colocar aí na tela pra vocês a qual tom eu estou me referindo, que inclusive é lindíssima e eu já vi aqui no Insta dela que ela não usa nenhuma tinta convencional, né? É uma tinta realmente 93%, se eu não me engano, natural, um sonho, mas que só tem
nesse salão de cabeleireiro. Então, assim, queria, né? Mas a gente não tem como. Basicamente, esse ruivo me lembra muito um tom de ruivo doce de leite, levemente acobreado e com bastante bege na composição, sabe? Eu acredito que usando a 8.77 da Igora mais a 8.4 ou 9.4, usando mais da tinta que contém bege, vocês consigam atingir esse tom. Lembrando que não é um ruivo super acobreado, nem nada, então a gente tem que diluir bastante ele para que não prevaleça. Na Cadivel, dependendo da base, a gente conseguiria atingir com uma 8.34, um pouquinho do Mix 044 ou até mesmo um pouquinho da 744, mas numa diluição bem grande, tá? Então, assim, numa proporção de 3:1, usando mais da 8.34 ou 4:1. Bem diluidinho mesmo para não ficar artificial, nem muito cobre, nem nada. Na Keuning, em algumas bases a gente conseguiria atingir com a 8.34 sozinha, mas também dá para usar a 8.4 com a 8.3, usando bem mais da 8.3 para atingir esse tom também. Ou até mesmo a 8.4 com a 8.1, ficaria bem legal. Inclusive, na Keuning, esse tom me lembrou muito a 7.34 da linha Soul Pure também. Como eu disse, depende muito da base, mas me lembrou bastante. E é isso, gente, como eu comentei, vocês me mandaram, assim, muitos nomes diferentes de atrizes, personagens, mas não dá pra responder tudo em apenas um vídeo. Eu não queria que ficasse muito denso e difícil pra vocês entenderem, então fiz o teste aqui com poucas famosas e aí vocês me dizem se eu posso aumentar a quantidade nos próximos vídeos ou seria legal fazer menos ainda, enfim, me contem aqui nos comentários como vocês gostariam que esse vídeo fosse feito, né? Que essa série de vídeos fosse preparada pra vocês, porque é isso que importa. Me contem aqui nos comentários quais outras influenciadoras, famosas, atrizes vocês querem ver aqui, e são várias opções, né? Tem realmente muitas pessoas aí ruivas ou que já foram ruivas e a gente admira muito o tom. Então me contem aqui nos comentários e com certeza eu vou trazer pra vocês. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque é por onde geralmente eu abro as caixinhas, mas como eu comentei, se vocês comentarem aqui, eu também vou trazer nos vídeos. Não se esqueçam de me deixar o like caso vocês tenham gostado desse conteúdo, é um teste aí pra ir sentindo se vocês gostam ou não, mas a resposta foi muito positiva no Instagram, então eu acredito que aqui também vai ser. Então é isso, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal pra vocês acompanharem todos os conteúdos e também de ativar o sininho para receber as notificações desses conteúdos. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.